E o programa Check-up está de volta para falar sobre algumas publicações em revistas internacionais que mostram a relação entre a Covid-19 e a infertilidade. Vamos conferir? E recebendo hoje no programa Check-up a doutora Karine Azin, ginecologista. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, Natália. Boa noite. Boa noite. E o assunto bem atual, bem importante, e eu posso dizer que até impactante, né, doutora? Porque há algumas constatações de repercussões importantes da Covid-19 na fertilidade. O que é que se descobriu até agora? Em relação às pesquisas que correlacionam o Covid, né, o coronavírus, com a fertilidade, a gente já tem muita coisa sendo publicada. Um dos estudos mais impactantes mostrou essa relação, dizendo que para entrar na célula do corpo humano, o coronavírus ele precisa de uma enzima que a gente chama de ECA2. E o sistema reprodutor, tanto feminino quanto masculino, ele é lotado dessa enzima, que é como se ela desse uma ajuda para o vírus entrar nessa parte do corpo humano. Então, em relação à fertilidade feminina, a gente tem muita ECA2 no ovário. Então, no ovário, o que é que a doença vai causar? Vai prejudicar, vai causar prejuízos na produção hormonal, no desenvolvimento dos folículos, que são os óvulos ovarianos. Já no útero, a gente também tem a presença da ECA2, tanto no útero quanto na vagina. No útero, a ECA2 ela é responsável pelo desenvolvimento da camada interna do útero, que é onde o bebê se aloja, pela regulação do ciclo menstrual. Então, mulheres que tiveram Covid-19 podem ter repercussão tanto nos ovários, no desenvolvimento desses óvulos, quanto nessa parte interna do útero, do endométrio. Já homens, também o testículo é lotado de ECA2. Então, essa afinidade mostra que homens que tiveram Covid ou que tiveram contato com o coronavírus podem ter repercussão na fertilidade, principalmente na produção, no desenvolvimento dos espermatozoides. Uma coisa muito interessante, Natália, que esse estudo mais recente mostrou pra gente, é que os homens jovens, geralmente por volta de 30 anos, eles têm mais quantidade de enzima ECA2, mostrando então que esses jovens, os homens jovens, estão mais predispostos a sofrer os impactos com a fertilidade, na fertilidade. Existe um perfil dessas pessoas? Natália, o que a gente sabe é que a doença é muito nova, né? O primeiro caso descrito foi em dezembro do ano passado, e o que nós sabemos até então é que o homem mais jovem, então, ele tem esse maior risco, todas as mulheres em idade reprodutiva. Claro que a gente ainda precisa de mais estudos, os estudos ainda são iniciais. Nós não sabemos ainda, Natália, se existe um perfil tanto de mulher que está em maior risco, a gente só sabe esse perfil masculino, né, os homens mais jovens. E a outra coisa importante, Natália, é dizer que a gente não sabe ainda se essa repercussão na fertilidade ela vai ser temporária, só enquanto a pessoa está doente, ou se essa repercussão ela pode ocorrer a longo prazo. Doutora, e o homem ou a mulher que teve a Covid-19 tem essa expectativa de ter filhos e agora ficou preocupado com essa informação. Existe algum exame que essa pessoa possa fazer para verificar se a Covid afetou a fertilidade? Então, assim, diante do que a gente sabe, a nossa recomendação, a recomendação internacional é que se você for jovem, se for um casal jovem, você adie a gestação, até que novos estudos saiam. Mas, porém, se você não tem tempo para esperar, Natália, aí vale a pena esse casal passar por uma avaliação, tanto de o espermograma, que é a avaliação dos espermatozoides, quanto uma avaliação mais criteriosa da mulher com alguns exames específicos que o ginecologista ele vai decidir qual é, dependendo do que essa mulher está sentindo. Doutora, e falando da questão da gravidez, né? Muitas mulheres grávidas nesse período, preocupadas, sem sair de casa, e a gente já sabe que algumas pacientes ficaram graves por conta da Covid. Como é que está essa situação toda? Covid e gestação?
Natália, super importante essa sua pergunta. Essa é uma preocupação da gente como Sociedade Cearense de Ginecologia e do Brasil inteiro, né? As pacientes gestantes, elas fazem parte do grupo de risco para a Covid-19. Elas não têm uma facilidade maior de pegar a doença, mas uma vez contraindo o coronavírus, essa paciente tem um risco maior de ter repercussão tanto para o bebê, já que a placenta é lotada dessa enzima que eu te falei, que é a ECA2, então levando ao trabalho de parto prematuro, ao rompimento de bolsa antes do tempo, restrição do crescimento do bebê. Então, traz impactos para o bebê. Em relação à gestante, essas gestantes estão chegando para a gente, tanto no serviço privado quanto no serviço público, Natália, com a maior gravidade, com doença mais grave, tanto pulmonar quanto com problemas de coagulação. Então, vale a pena o alerta que as gestantes mantenham rigorosamente o isolamento social, uso de máscara, e se você trabalha, converse com seu empregador, Natália, para lhe deixar em esquema de home office ou diminuir o máximo possível o seu contato com outras pessoas no trabalho. Uma coisa importante da gente falar é que a Sociedade Cearense de Ginecologia e Obstetrícia está disponibilizando o Disque Covid Mulher, Natália, que é um número de orientação, de teleorientação gratuito para essas mulheres tirarem dúvidas, tanto as pacientes gestantes quanto as que pariram até 45 dias e as mulheres que estão com Covid, querem saber como fazem em relação à amamentação, a planejamento familiar. Então, super importante, esse número vai passar aqui na telinha aqui embaixo. Pronto, o número está aqui na tela e é muito bom, né? Um suporte maravilhoso. Eu creio que esse é um aspecto bem positivo da Covid, né? Esse acesso aos médicos, telemedicina, tudo isso vem ajudando demais. Então, é uma ótima ajuda para você que possa estar aí com alguma dúvida. Os recém-nascidos são pacientes de risco também? Então, importante essa pergunta. Primeira coisa, Natália, é importante que a mulher que está com Covid e acabou de ter um bebê, reforce também essa questão do isolamento social, né? Evite visitas, apenas a pessoa que está ajudando com o cuidado com o recém-nascido. Ela pode amamentar desde que ela use máscara. Essa máscara, ela tem que ser trocada a cada amamentação. Evitar, durante a amamentação, se você está com Covid, de conversar, de falar e de espirrar, de tossir. Cada espirro, cada tosse, troca a máscara e, obviamente, antes de iniciar a amamentação, lavagem adequada de mãos. Os recém-nascidos não parecem ser um grupo de risco. Em que sentido? Não parece que o Covid, né, que o coronavírus, ele atravessa a placenta. Porém, até 1 ano de idade, essas crianças estão em maior risco, são um grupo de risco para a Covid-19. Então, o que faz para evitar é evitar o contato social. Muito bem, doutora. Muito obrigada, então, pela sua participação aqui no Check-up, por esses esclarecimentos e essas notícias aí tão quentinhas, né, que nos preocupam e fazem com que a população fique em alerta mesmo. Não dá para relaxar. Tem que continuar se cuidando. Natália, conte comigo, estou à disposição.